Que Deus te abençoe neste domingo. Hoje é dia 23 de junho do ano de 2024. Aqui é o pastor Márcio Cândido da Igreja Águas do Altar, trazendo para você o devocional de hoje, a palavra do dia. E hoje nós vamos ler um texto muito interessante, Evangelho em Marcos capítulo 2 e o versículo 27, que diz o seguinte: E disse-lhes, Jesus está falando, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Uma das grandes e maiores discussões que temos teologicamente nos dias atuais é acerca da lei do sábado, ou o Shabat. A palavra Shabat, que significa descanso ou descansar. No Antigo Testamento, lá no livro do Êxodo, no capítulo 20, quando aparecem os 10 primeiros mandamentos, um deles é para nós guardarmos o sábado, que é o dia para consagrar ao Senhor. Alguns evangélicos até, que ainda são doutrinados dentro da tradição judaica, ainda guardam o sábado, que é uma confusão para quem não entende. Por exemplo, na verdade, o sábado é guardado a partir do pôr do sol de sexta-feira. Então, quando chega no final da tarde, o sol se põe na sexta-feira, para de fazer tudo, não se trabalha, fecha-se as lojas, e aí, até o pôr do sol do outro dia, é o período de descanso. Obviamente que na tradução para a língua portuguesa, a palavra Shabat recebeu a nomenclatura sábado, o que vai gerar uma grande discussão. Bom, o texto que nós estamos lendo fala quando os discípulos de Jesus, num sábado, num sexto dia da semana, ou no sétimo dia, melhor dizendo, da semana, quando eles estavam andando e com fome, entraram num lugar e começaram a colher espigas. Aí, Jesus, ele vai ser, pelos fariseus, confrontado. Peraí, os seus discípulos não respeitam a lei de Moisés, que deve ser guardar o sábado, estão colhendo? Mas eles não entendiam que eles estavam colhendo porque estavam com fome. Então Jesus vai trazer à lembrança, inclusive, uma época em que Davi chegou até um determinado sacerdote e comeu pães de preposição que não era lícito homens comuns comerem. Sendo assim, Jesus vai dizer nesse versículo 27, o sábado foi feito por causa do homem. Ou seja, Deus estabeleceu um dia de descanso, porque senão o homem não pararia. E não é assim nos dias de hoje? Quantas pessoas nós não vemos que não param para descansar, não param para desfrutar da família e principalmente para buscar a Deus? Se depender de alguns aí, as pessoas trabalham domingo a domingo, feriado e vão embora. Então Deus, para que o homem, que é a sua mais importante criação, era uma forma meio que Deus obrigar o homem a fazer o bem a si próprio. Você precisa descansar. O seu corpo precisa de descanso. O descanso, olha só, você que é um trabalhador, você que é um empreendedor, você que tem o seu próprio negócio, se você e eu entendermos que o descanso faz parte, inclusive, do plano de um bom andamento de um profissional descansado tende a gerar mais recursos, ele tende a entregar um produto melhor, uma qualidade melhor do seu serviço. E quanto mais cansado e sobrecarregado a pessoa está, a tendência dela cometer erros. O que acontece com um médico, por exemplo, se ele ficar 3, 4 plantões direto? Olha, a probabilidade de um erro médico acontecer é tão grande que pode levar uma vida, pode ceifar uma vida. Então Jesus vai dizer assim, o sábado não foi criado para ser mais importante que o homem. Se num dia de sábado este homem precisa de cuidados, a regra pode ser quebrada, porque mais importante que a regra é o ser humano. Então ele vai dizer no versículo 28, assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor.
Então vamos entender uma coisa. Hoje eu preciso guardar sábado? Não, Jesus ele veio e o fim da lei é Cristo. Ninguém é obrigado mais a guardar o sábado, porém a importância de ter um período de descanso continua a mesma. A importância de se parar um dia, a importância de se fazer aquilo que foi ensinado no Antigo Testamento. 6 dias trabalhará o homem, ao 7º dia descansará. Agora, a escolha é sua. Se você quer fazer o seu Shabat numa quinta-feira, se o seu Shabat for num sábado, se o teu Shabat for no domingo. Por exemplo, é muito comum jogadores de futebol que servem na religião muçulmana, por exemplo. O que acontece quando eles têm uma final de campeonato, um jogo muito importante que cai exatamente no Shabat deles ou no Yom Kippur? Sabe o que eles fazem? Eles se apresentam para o trabalho naquele dia e transferem aquele Shabat para o dia seguinte. Tudo bem, porque o importante é fazer, não ficar apegado àquele momento. Então a regra é: trabalhe 6 dias se você quiser, consecutivos, mas tire um para descansar. O descanso vai te levar a produzir muito mais. E este 7º dia, esse dia do descanso, tem que ser consagrado ao Senhor. Então é o dia que nós devemos também estar um pouquinho mais em comunhão com Deus, fazer um jejum, aumentar o número de leitura, de oração, mais tempo de oração. Eu estou gravando agora este vídeo e este áudio para quem vai receber no WhatsApp nos primeiros minutos deste domingo. Para muitos hoje é o dia do Shabat, portanto, descanse, aproveite a sua família, esteja com a sua família em comunhão e tire um tempinho para também estar numa igreja hoje, ouvindo a palavra de Deus e servindo ao teu Senhor. Aliás, eu quero fazer um convite, pois daqui a pouco, às 9 horas da manhã, nós teremos um culto de louvor e adoração com uma série de mensagens encerrando os ciclos. O pastor Wesley estará pregando e eu estarei na parte do louvor juntamente com os irmãos. Rua Ataguaí, 187, Jardim Adelaide, no coração, no centro do Polvilho, próximo à UBS do Polvilho. Você é nosso convidado. Que Deus abençoe o seu Shabat, se for hoje. Que Deus abençoe o seu domingo e que Deus te dê uma semana de bênção e vitória. Seja firme com Deus e Ele é o teu Senhor e até do sábado Ele é Senhor. Que Deus abençoe sua semana, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo lhe direcione a andar na presença de Deus com as diretrizes, com as orientações do Espírito Santo. Você vai vencer e no porvir teremos a vida eterna. Deus te abençoe. Venha hoje colocar a sua família no altar de Deus. Igreja Águas do Altar. Direção pastor Márcio Cândido.